A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o evangelista Josué. Hoje gravando mais um vídeo, mais um estudo da Palavra de Deus. Já quero pedir a você que assiste esse vídeo para estar procurando no canal no YouTube, nosso canal, e aí você vai ter acesso a todos os vídeos que a gente tem feito, tem postado sobre estudo da Palavra de Deus. Hoje eu quero trazer para vocês um estudo, uma palavra sobre Davi e Betseba. Davi e o seu pecado de adultério. O momento em que Davi ele caiu em adultério, ele pecou, né? E o Salmo 51, para ser preciso, o Salmo 51 é o salmo que ele é escrito sobre a angústia de Davi, sobre o arrependimento de Davi, no momento em que ele é repreendido pelo profeta Natã, repreendido pelo seu pecado, né? Vamos destacar algumas coisas importantes nesse estudo. Eu queria destacar aqui o fato de que Davi ele não precisava, de forma alguma, ter um ato sexual, ter uma relação sexual com uma mulher casada. Ele, como rei, ele poderia ter muitas mulheres, em especial mulheres virgens, e não precisava ele correr esse risco, né? Não precisava ele desejar algo tão perigoso para a sua vida espiritual. Ele, como rei, ali os reis, na sua época, os reis tinham direito de possuir diversas mulheres, certo? Você vê que Salomão, ele chegou a possuir até 1000 mulheres. Então, a gente vê que a Betseba é um caso gravíssimo na vida de Davi, é um erro gravíssimo. É Davi procurando uma sarna para se coçar. A verdade é que o homem, quando ele está sob o domínio do pecado, ele está desespiritual, ele está dominado pela carne, pela concupiscência carnal. Ele não olha para princípios, ele olha pelo que vem alimentar a sua carne, o seu apetite, as suas paixões, e é o que exatamente acontece com Davi, certo? Nesse período que Davi vem cometer esse pecado, esse adultério, o capítulo 11 de 2 Samuel relata que o exército de Davi tinha ido para a guerra. Eles iam sitiar ou cercar uma cidade chamada Rabá. E na ocasião da guerra, os reis sempre estavam à frente de batalha. Os reis sempre estavam no campo de batalha. Os reis que impulsionavam as guerras, os seus exércitos, os seus valentes, os seus soldados, né? Eles que influenciavam, incentivavam eles a lutarem. Porém, nessa ocasião, nessa batalha, no cerco de Rabá, Davi decidiu ficar em Jerusalém. Joabe, que era capitão do exército de Davi, pegou os seus soldados e foi para a guerra, foi para a batalha, enquanto que Davi ficou em Jerusalém. Observe que Davi deveria estar na guerra, ele deveria estar lutando as guerras do Senhor, as batalhas do Senhor, porque os reis de Israel, eles não lutavam apenas guerras políticas, eles lutavam as guerras de Deus, do Senhor dos exércitos. A saber que o Senhor sempre estava também com o
povo de Israel nessas batalhas, nessas pelejas, porque o Senhor ia para a guerra com o seu povo, ia para a guerra com Israel. Que devo considerar também o fato de que a arca do Senhor ela estava no campo de batalha. Aí observa a arca do Senhor, a presença de Deus, está no campo de batalha. Os soldados estão no campo de batalha, a batalha está travada e Davi está em casa. Davi está descansando, Davi está repousando, Davi está tirando um dia de folga, né? E ele acorda a parte da tarde, dorme aquele sono depois do almoço, acorda a parte da tarde para poder se arejar, vai para a varanda, né? Vai lá para o seu terraço e começa a observar a cidade. E ali ele vê uma mulher se banhando, uma mulher bonita se banhando, e fica admirado com aquela mulher. Manda mensageiros àquela mulher perguntando quem é, né? E os mensageiros vão dizer para Davi: essa é Betseba, mulher de Urias, um dos seus soldados, um dos que estão na batalha. Então Davi mandou chamar aquela mulher para que ela se deitasse com ele. Davi ele concebeu o pecado, né? Era impossível Betseba dizer não, porque era uma ordem do rei. Ela não podia dizer não. O que o rei estava pedindo a ela era algo de não se negar. Então vejamos bem, por que Davi se tornou carnal e não espiritual? Primeiro que a arca do Senhor, a presença de Deus está na batalha, ele está dentro de casa. Ele está em lugares diferentes de Deus. A sua mente está em lugares diferentes de Deus. A sua concentração está em lugares diferentes de Deus. O povo e Deus estavam concentrados em vencer a guerra. Davi queria relaxar. Davi queria descansar. Davi queria trazer para o seu corpo prazeres, descanso. E quando ele folgou da guerra, a guerra do seu povo, ele começou a viver uma grande guerra, que é a guerra espiritual. Eu queria frisar um ponto importante aqui, é que Davi ele viu Betseba tomando banho. Eu queria explicar esse detalhe porque como que Davi viu essa mulher tomando banho? Essa mulher estava se expondo? O que poderia estar acontecendo? Ou Davi ficou espionando pela janela do banheiro? Na verdade, as casas nesse período não tinham banheiros particulares. E aqui não se trata também de uma exibição. A forma de tomar banho, né, nessa época que era um pouco diferente. Existiam os poços, né, de banho, os tanques de banho, alguns públicos, né, onde grande parte da sociedade fazia uso desses poços de banho, poços de lavagem. E o banho nessa época não era uma coisa de se fazer todo dia, não. O banho era uma raridade. Não se tomava banho todo dia nessa época. E a ocasião do banho era muito rara, né? Porque era uma coisa que não era prática, não era costume higiênico. Hoje é costume higiênico, mas nessa época aqui não. Então se tomava banho no casamento, na véspera do casamento, se tomava banho para uma ocasião solene e se tomava banho para rituais religiosos de purificação. Eu acredito que seja esse o caso aqui de Betseba. Ela está tomando um banho para purificação, né? E de fato também que esse banho aqui ela não estava totalmente nude, né? Eu acredito que ela estava com algum tipo de roupa, ela não estava nude, porque era um lugar de banho público, se tratava de um banho de purificação, um ritual religioso. E onde a gente encontra isso na Bíblia? A gente vai encontrar isso aqui no livro de Levítico. Livro de Levítico, no livro de Levítico, no capítulo
número 15, o verso 18 e o verso 19, a gente vai encontrar aqui os banhos da purificação. Quer dizer, a pessoa após o ato sexual, ela deveria tomar banho para ficar limpa. E a mulher depois do encerramento do fluxo de sangue, que é o período menstrual da mulher, né? Ela deveria tomar banho, porque nesse período a mulher era considerada impura. Ela tinha que tomar banho para ser considerada limpa. Eu acredito que dentro dessas duas alternativas, o banho de purificação que Betseba está tomando é o banho do período pós-menstrual. Não é o banho para purificação do ato pós a relação sexual. Porque de fato ela era casada, seu esposo estava na guerra. Então a Bíblia não relata que ela era uma mulher adúltera, né? A Bíblia não relata que ela era uma mulher imoral. Então acredito que ela estava se banhando para a purificação desses dias, né? O dia da mulher, os dias das mulheres, né? E Davi viu, e eu queria falar a respeito disso, porque Davi faz uma interpretação desse banho, uma interpretação bastante bastante maldosa, bastante maliciosa. Por quê? Eu acredito que Davi tinha um entendimento que ela estava tomando um banho de purificação. Ele tinha um entendimento também que ela estava saindo da fase, do período do fluxo de sangue, e ela ia entrar no período fértil. E o que prova que ela exatamente estava passando por essa fase transitória é que depois do ato sexual com Davi, essa mulher engravidou. Então, Davi faz uma interpretação muito maliciosa. Essa mulher está pronta para ter relação sexual. Então, vejamos que Davi ele foi muito além de ver uma mulher tomar banho. Ele pensou, ele interpretou, ele raciocinou, e ele viu uma oportunidade de satisfazer seus desejos com uma mulher muito bonita. A questão não é o que a gente está vendo, é como a gente está interpretando. Porque você pode ver e pode parar, simplesmente, não ver. Agora, você vê. Exemplo aqui, o homem vê uma mulher bonita. Tudo bem, qual é o problema? Tem várias, todos os dias a gente vê. A diferença é que o homem vê uma mulher bonita e começa a raciocinar. Começa a pensar, meu Deus, se eu pegasse esse voo, se eu pegasse esse avião e decolasse para o outro lado do mundo. Aí que está o problema, a nossa imaginação. O fluxo de pensamentos. E olhando para o texto, estudando, meditando nisso, dá para entender que o fluxo de pensamento de Davi foi maligno. Ele não só viu a beleza daquela mulher, ele viu uma oportunidade, ele viu uma mulher entrando em período fértil. O que prova isso é a sua gravidez. Ela engravidou. Então vejamos que Davi, ele foi malicioso. E o fato dele estar tendo essa oportunidade para pecar é porque ele está fora da guerra. Ele está fora da batalha. Queridos, eu queria que você refletisse sobre isso. Se você parar de lutar as batalhas de Deus, se você parar de orar, se você parar de ler a palavra, se você parar de buscar a Deus, se você parar para descansar, vou dar um tempo. Vou descansar esse ano, eu vou tirar uma folga. Cuidado. Cuidado com o descansar de Deus. Cuidado que você pode estar se tornando aí um terreno para o maligno, um terreno para o inimigo pousar e trabalhar. A sua mente pode estar se tornando um ambiente de ministração do diabo. Mente vazia, mente propícia ao pecado. Se Davi estivesse na batalha com os seus soldados, lutando as guerras do Senhor, a guerra do seu povo, fazendo o seu papel de rei,
ele não teria passado por uma situação como essa, ele não teria dado ocasião a este pecado, a esse adultério. Vejamos bem, eu falei aqui do banho, né? Na verdade esse capítulo 11 ele fala de 2 banhos aqui. O banho que ela tomou, ela estava tomando, e fala também aqui no verso 4 do capítulo 11, a expressão ela havia se purificado da sua imundícia. No caso aqui é o banho após o ato sexual, né? Então fala de 2 banhos, 2 estão ali em Levítico capítulo 15, verso 18 e verso 19. Outro ponto importante nesse texto, Davi, após ele cometer esse ato de adultério, Betseba, ela foi para sua casa, e como ela ficou grávida, ela concebeu, essa expressão bíblica, ela mandou avisar Davi que havia concebido, estava grávida. Então Davi mandou fazer o quê? Mandou que Joabe enviasse Urias da guerra para sua casa. E ao enviar Urias, Davi disse para Urias assim: Urias, descansa essa semana, né, esses dias, tira uma folga, lava os teus pés, deita-te com tua mulher, repousas. Quando Davi faz isso, irmãos, há uma outra intenção maligna na mente dele. Há um outro pecado maligno. Por quê? Davi sabia que ela estava grávida. Davi sabia que esse filho uma hora ia se auto-revelar por meio da gravidez, por meio da barriga. E que se ele tivesse a oportunidade de Urias passar 1, 2 ou 3 dias na sua casa, se deitando com a sua esposa, com a sua mulher, Urias poderia chegar a pensar que esse filho com certeza era seu. E não, ele iria eliminar a possibilidade de um adultério, de uma traição por parte da sua esposa. Porque ele esteve em casa, se deitou, teve relações sexuais com ela, e seria óbvio que ela viesse então engravidar de Urias. Mas só que na ocasião em que Davi ele libera Urias para poder ir embora, ir para sua casa, ficar com a sua esposa, Urias não faz isso. Urias naquela noite não vai para casa. Ele dorme, ele deita na porta da casa real. E Davi fica sabendo e pergunta a Urias: por que você não vai embora? Por que você não se deita? E Urias, irmãos, Urias ele era um cara tão bom, tão fiel. Urias ele entra na lista dos homens de confiança de Davi, né? Ele entra na lista dos valentes de Davi. Urias, ali no 2 Samuel, capítulo 23, o verso 39, você vai ver ali Urias sendo listrado como um dos valentes de Davi. E Urias vai dizer assim: como posso ir para minha casa? A arca do Senhor, Israel, Judá estão em tendas. Joabe, o exército está no campo de batalha, estão acampados no campo. Como posso eu, sendo um soldado, um servo fiel, ir para casa, descansar, ter paz no meu coração? Então Urias rejeitou essa proposta de Davi de ficar em casa enquanto o exército estava lutando, enquanto a arca do Senhor estava lá na tenda, né, junto com o exército naquela frente de batalha. Ele simplesmente não foi para casa, o que aumenta a preocupação de Davi, porque Davi esperava que ele fosse para casa, se deitasse com a Betseba e resolvido para Davi, certo? Sem preocupação para Davi. Ele se deitou com a sua mulher, vai nascer o filho, ele vai pensar que é dele. Porém, amados, ali tinha um homem fiel. Ali tinha um homem
que não estava preocupado com o conforto, com os prazeres. Ali tinha um homem que o coração dele estava na guerra, estava na batalha, o que fazia ele diferente. Então Davi pensou em outra alternativa, e essa alternativa fez Davi cometer um outro erro, um outro pecado, que foi o pecado de homicídio culposo. Na verdade foi o homicídio, né? Não foi o homicídio culposo. Davi, ele planejou matar, ele planejou destruir a vida de Urias. Ele chamou Urias, fez uma carta escrita para Joabe, que era o capitão do exército, e disse assim: Urias, leva essa carta para Joabe. Quando Joabe abre essa carta dizia assim: Joabe, pegue Urias, coloca ele na frente da batalha, aonde a batalha é mais travada, aonde a luta está mais difícil, aonde estão os piores inimigos, onde estão os soldados mais valentes dos nossos adversários. Coloca ele lá para lutar e afasta a retaguarda dele. Deixa ele lutar sozinho, para que ele morra, para que ele seja ferido, para que ele morra. Davi aqui, ele arquitetou um plano para que Urias fosse morto, para que ele fosse destruído, para que então o nosso irmão, amigo Urias, não viesse descobrir, né, que o Davi havia se deitado com a sua esposa. Naquela ocasião, Urias voltou para a batalha. Joabe colocou ele na frente da batalha. Como era um homem fiel, um homem valente, um guerreiro destemido, ele foi e lutou até a morte. Lutou até a morte. Davi mais uma vez errou. Nós podemos analisar aqui que Davi começou errando não com Betseba. Ele começou errando quando ele ficou em casa. Olha a série de erros que foi desencadeando para Davi. Olha quantos erros Davi cometeu. Porque ele quis folgar, ele quis descansar. Davi começou errando querendo estar em casa, alimentando os seus prazeres, depois desejando uma mulher que não era sua, se deitando com ela, depois querendo que o marido dessa mulher se deitasse com ela para poder obscurecer o seu pecado. Não dando certo, ele então vai tentar matar Urias e mata Urias, não com as suas próprias mãos, mas com uma estratégia de guerra. O final disso é: o Senhor viu, o Senhor vê todas as coisas. E Davi foi duramente repreendido, é onde ele vai escrever o Salmo 51, e vai dizer a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa as minhas transgressões, perdoa os meus pecados, apaga as minhas iniquidades. Ele vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem corrompido, cheio de pecado. Sou impuro. Minha mãe me concebeu em pecado. Me purifica, Senhor. Está aqui uma palavra, irmãos, que um erro pequeno vai fazendo a gente cometer erros grandes, maiores, gigantes. O que nós temos que fazer é pararmos no erro pequeno. Pararmos e não prosseguirmos, porque um erro pequeno vai nos levar